Meus amados irmãos, essa semana eu estava no Monte Sabó, e lá no Monte Sabó o Senhor falou muito forte comigo sobre algo que nós estamos presenciando nos dias que nós estamos vivendo, e é uma grande realidade, a gente não pode negar. Há muitas vozes no mundo, há muito barulho acontecendo, e isso é intencional para que nós venhamos não ouvir a voz de Deus. Eu peguei a minha Bíblia, eu estava em cima do monte e eu estava tentando fazer uma leitura. Aquele lugar, irmãos, sempre foi cheio de homens e mulheres de Deus, acampados ali, às vezes 20, 30 dias em cima do monte, com as suas tendas. E de um tempo para cá, a gente tem presenciado muitas pessoas que elas não são da fé, que elas não têm um mínimo de respeito para quem está ali orando, lendo a Bíblia, tentando meditar. E eu olhando para aquela situação, o Espírito Santo estava me dando uma leitura de algo que acontece no nosso dia a dia. Eu estava tentando, irmãos, meditar na palavra, e aquela bagunça, gente conversando, gente até bebendo lá em cima, fumando. E eu falei, meu Deus, mas como pode? E aí eu estava em um lugar, aí eu falei assim, eu preciso me retirar daqui, eu vou descer um pouco mais, para ver se eu consigo ter aquele momento de meditação. E quando eu vou, irmãos, aquelas pessoas parece que elas, lógico que elas não sabiam disso, elas são movidas pelo mundo espiritual para vir atrás de mim, e eu tentando ler, e aquela bagunça, e aí foi aonde o Espírito Santo falou assim, olha, há muito barulho, há muitas vozes, há um trabalhar para silenciar a minha voz dentro de você. É impossível, irmãos, é impossível você conseguir manter comunhão com Deus, vida com Deus, se você não tomar uma decisão de silenciar as vozes que estão à sua volta. Nos dias que nós estamos vivendo, estamos tão ocupados com os nossos compromissos, que cada dia nós estamos diminuindo o nosso tempo de qualidade com Deus. E tempo com Deus é uma decisão, não depende dos nossos compromissos. Escuta que eu estou falando. Tempo com Deus é decisão, não depende dos nossos compromissos. Porque sempre vai existir, irmãos, compromissos, sempre vai existir tarefas. Eu sempre brinco com o Johnny, às vezes a gente conversando, e ele fala, pastor, e aí, pastor, como o senhor está? Eu falo assim, estou ocupado e não produtivo. Porque você pode estar ocupado, e você pode também não ser uma pessoa produtiva. E eu falo isso, irmãos, é uma realidade. Existem tarefas, existem compromissos que te consomem todos os dias, e se você não parar, eles continuam te consumindo.
Sempre há algo para fazer, sempre tem algo para fazer. E essa é uma realidade, irmãos, que a gente não pode desprezar. Há um trabalhar para que nós venhamos estar tão ocupados e envolvidos nos barulhos, nas vozes à nossa volta, e não conseguir mais identificar se Deus está falando ou Deus não está falando. E entramos nesse automático. O que acontece? Essa passagem bíblica conta uma situação da história, uma situação na história do povo de Israel, onde na verdade retrata muito o que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz assim, depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, mas como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que mantenham como igreja, ocupados, e não deem ouvidos às palavras mentirosas. A estratégia, irmãos, não mudou nos nossos dias. O diabo ainda luta para nos manter ocupados a tal ponto da gente pensar que não há necessidade da gente estar constantemente na igreja. Buscar a Deus, eu busco em casa, eu oro em casa. Irmãos, nada substitui esse momento que você está tendo aqui. Nada substitui esse momento que nós estamos tendo, onde nós estamos sentados para poder ser ministrados pela palavra de Deus. E o que acontece? Quando Moisés e Arão, eles estavam ali falando para Faraó: libera o povo porque nós estamos indo para adorar o Senhor. Ali, irmãos, a intenção era de conexão com Deus, alinhamento com o Senhor, vida com Deus. O povo estaria perto do Senhor. Só que Faraó, ele
acha uma estratégia para que eles não venham ou não viessem pensar em ir adorar o Senhor. Era colocar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Manter o povo ocupado com a consciência, ocupado com o pensamento ocupado, para que não para que não viesse sobrar tempo para adorar a Deus. De repente, irmãos, você está aqui e há um conflito dentro de você, dizendo: pastor, mas se eu não trabalhar, se eu não ralar, eu não tenho condições de pagar as minhas contas. Irmãos, nunca se esqueça que nós somos apenas um sopro nessa terra. Que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos mais. Então, o nosso parâmetro, o nosso balizador, irmãos, sempre tem que ser esse pensamento. Sim, eu preciso lutar, eu preciso batalhar, eu preciso fazer as minhas coisas, mas se eu não tomar uma decisão de servir a Deus, se eu não tomar uma decisão de estar na casa do Senhor, se eu não tomar uma decisão de viver uma vida cristã digna, irmãos, a minha eternidade não será com Jesus. É difícil, irmãos, falar isso, porque eu tenho um cuidado de trazer uma mensagem que não desperte medo em você, mas sim desejo de estar com Cristo. Mas a gente não pode negar, irmãos, que a nossa eternidade com Jesus depende das nossas decisões hoje, do nosso comprometimento como cristão, da nossa entrega como cristão, irmãos, a nossa lenha queimando é a nossa adoração, é o nosso momento de comunhão. Quando não há mais isso, irmãos, não há mais lenha. E o que acontece? A estratégia de Satanás ainda hoje é a mesma. Vamos ocupar a cabeça dos homens com responsabilidades, vamos ocupar a cabeça das mulheres com responsabilidade, ao ponto deles falar: poxa, mas eu preciso fazer isso, ninguém vai fazer por mim. Irmãos, eu quero te falar algo muito profundo hoje. Eu quero te falar algo muito profundo hoje, irmãos. E você precisa entender isso. No mundo espiritual, o bem mais precioso chama-se tempo. No mundo espiritual, o bem mais precioso chama-se tempo. E existe alguém disputando ele todos os dias, para que não sobre tempo para que nós venhamos buscar a Deus. Por que que o tempo é tão precioso? O tempo é vida. Deus não está disputando, irmãos, ou Satanás não está disputando ouro, prata, posição. Ele não está disputando isso, ele está disputando o tempo que nós temos para adorar a Deus. Ocupem a cabeça deles, até que nos sobre mais tempo para poder pensar no Senhor. Tempo é dinheiro, irmãos. Você que é CLT, você vende o seu tempo. Quanto custa uma hora do seu tempo? A empresa compra o seu tempo. Ela compra 6 horas do seu dia, ela compra 8 horas do seu dia. Tempo é dinheiro, irmãos. E ele é espiritual também. Então, se a gente não entender isso, que Deus ele não vai mendigar o nosso tempo, e que existe alguém lutando para preencher todas as lacunas do nosso tempo, para que não haja tempo para buscar a Deus. Quem está entendendo faz assim.
Então, na minha consciência hoje, por tudo que nós estamos vivendo, buscar a Deus se tornou uma decisão de você parar, de você silenciar as vozes, de você falar assim: não importa o que vai acontecer, mas esse momento aqui ninguém vai tirar de mim. De adorá-lo, de buscá-lo. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer uma referência em cima disso no Novo Testamento. Então abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Se tem algo que nós precisamos decidir, se chegar a esse ponto da gente começar a enfraquecer, ninguém perde a vontade de estar com Jesus do dia para a noite. Ninguém, irmãos, perde o desejo de estar adorando ou em comunhão do dia para a noite. A verdade é que quando a gente toma a decisão, às vezes, de parar de buscar a Deus, a gente vai se deparar com alguma situação que poderíamos usar ela como uma desculpa, mas na verdade o problema é bem mais embaixo. Já não há mais desejo, não há mais vontade. E a grande realidade é: pare tudo se for necessário para manter a sua saúde mental e espiritual. Pare tudo, irmãos, se for necessário. O cristão que não tem uma saúde mental e espiritual, a sua permanência vai ser de breve duração, irmãos. Então eu peço a você que você dê atenção a essa mensagem. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Ocupamos a nossa cabeça com tantas coisas. Mas Jesus já havia ensinado que uma coisa só é necessária. A palavra de Deus diz assim: quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, eu gostaria, irmãos, que você pensasse sobre isso. Eu entendi lá em cima do monte que se eu não tomar uma decisão para ter o meu tempo de qualidade com Deus, eu nunca vou conseguir ter esse tempo. Eu nunca vou conseguir ter esse tempo. Tudo bem, nós estamos em tempos modernos. Tempos, irmãos, que é muito difícil até mesmo pastorear.
Um tempo onde o pastor, ele não é mais o cara que pode cobrar alguma coisa. Se ele cobrar, ele está sendo invasivo. Ele não entendeu que as pessoas, hoje elas não têm mais essa coragem de falar assim: pastorei a minha vida. Os tempos sim mudaram, irmãos, mas a verdade ela não mudou, essa palavra ela não mudou, ela permanece a mesma. Ela é real. Estamos vivendo até uma época que pastores conhecidos dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E se a gente não parar para pensar sobre as profecias que Jesus já tinha predito isso, já tinha apontado para isso. Irmãos, ninguém vai conseguir viver uma vida com Deus nos tempos que nós estamos vivendo se não tiver alguém para cobrar. Se você não permitir eu como pastor cobrar a sua vida espiritual, não estou cobrando, irmãos, não estou sendo invasivo sobre seu casamento, sobre as suas atitudes, sobre os seus planos e projetos. Mas se você não me der liberdade para cobrar a sua vida espiritual, irmãos, dificilmente você vai conseguir se manter aceso na presença de Deus. Quem está entendendo faz assim. E uma das situações é essa que eu estou expondo. Há muito barulho acontecendo à nossa volta. Há muitas preocupações, há muitas vozes. E nós estamos diminuindo o nosso tempo de qualidade com Deus. Aonde Deus vai falar no meio do barulho? Como que você vai conseguir distinguir se é o Espírito Santo falando ou é a sua própria mente falando contigo? A única maneira, irmãos, da gente ter esse discernimento espiritual e não ser enganados pelo nosso próprio coração é você procurar ter uma vida com Deus. Porque se você procurar ter uma vida com Deus, dificilmente você vai ser enganado. Agora, o que acontece, irmãos, tem algo que eu já havia falado aqui há uns anos, eu acho que mais de anos já, que eu tinha trazido uma mensagem sobre isso, e é algo que eu estou vendo acontecer. Você sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar em vida a um ser humano? Às vezes você pode pensar: mas como assim, pastor, Deus castiga? Irmãos, nós precisamos entender que um pai que ama às vezes adota uma varinha para dar nas pernas para poder mostrar o caminho. Mas Deus é pai, pastor Heleno. Sim, Ele é pai. Mas qual o pai que vendo o seu filho em um caminho que não vai dar bom, não tem a coragem de pegar a mão, dar umas palmadas, a varinha, dar umas disciplinadas? Você acha que Deus não faz isso conosco? Diz um ditado aí que Deus tem uma chave específica para dar uma apertada nos crentes, irmãos. Então eu vejo sim, irmãos, que Deus ele pode sim nos castigar. Não, pastor, não fala uma coisa não, pai. Irmãos, não é heresia isso não. Lê a palavra. E na minha ótica, o pior castigo que Deus pode dar em vida a um ser humano é entregá-lo aos desejos da sua própria consciência.
Na minha ótica, o pior castigo é quando Deus tenta tanto, a pessoa ela permanece, irmãos, tão dura com o seu coração, que a mente dela passa a ser uma mente cauterizada. E aí Deus já não consegue mais falar, então Deus entrega ela aos desejos da sua própria mente. Agora, enquanto há, irmãos, uma cobrança aqui dentro, você precisa mudar, você precisa ser diferente, é porque Deus está falando com você. Enquanto houver, irmãos, uma voz aqui dentro dizendo: cara, muda, filha, muda, não faz isso, é porque Deus não te entregou ainda. Porque quando Deus nos entregar, irmãos, não há mais consciência. Eu posso estar no lugar santo, pecando e fazendo tudo que é errado. Eu não tenho mais preocupação com nada. Eu apenas adotei um estilo de vida. Gosto do ambiente, gosto do louvor. Eu gosto do café da manhã, gosto da companhia dos irmãos. É maravilhoso estar na igreja por causa disso. A igreja não é mais uma igreja para mim, ela se tornou um clube de amigos. Quando Deus não consegue mais falar conosco aqui, irmãos, é que nós fomos entregues à dureza do nosso coração. E esse é um dos piores castigos que tem para o ser humano em vida. Quem está entendendo faz assim. Espero que essa palavra possa ter contribuído nessa manhã para você, na sua vida, na nossa vida. E que nós venhamos, irmãos, através da ceia agora, nos arrepender e ter a oportunidade de recomeçar nessa manhã e adorar a Deus. E priorizá-lo. Coloque isso no seu coração. Tempo com Deus não depende dos nossos compromissos, depende de uma decisão. Falar: calma aqui, espera aqui, esse tempo aqui é do meu Deus. Amém, meus irmãos? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.